Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa quarta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar também sobre 777, porque hoje o VP jurídico do Vasco, Felipe Carregal, falou sobre essa briga judicial, com a 777, dizendo até que o Vasco quer receber uma indenização da 777. Você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre dois jogadores de saída do Vasco da Gama, sub-20, enfim. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo esse vídeo aqui falando da Mais Ágil. Você pode adiantar as parcelas do seu FGTS lá na Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tem as informações na sua tela também. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar esse vídeo falando sobre sub-20. Porque hoje o Vasco empatou com o América Mineiro por 1-1 na estreia do Brasileirão Sub-20. O Vasco que volta a disputar o Brasileirão Sub-20 depois de 2 temporadas fora. O jogo ficou 1-1 e o gol do Vasco foi marcado por Ramon Rick. A partida foi realizada em Betim, Minas Gerais. O time Sub-20 do Vasco vai voltar a campo agora no próximo sábado, dia 15, 3 horas da tarde, para enfrentar o Boa Vista no estádio Nivaldo Pereira, pela Copa Rio, do Sub-20. Esse jogo de hoje foi pelo Brasileiro, o próximo jogo é pela Copa Rio. Então o Vasco estreia empatando aí 1-1 no Brasileirão Sub-20. Vamos falar agora do time profissional do nosso Gigante da Colina, que teve jogador convocado hoje para as eliminatórias. O uruguaio Puma Rodrigues foi convocado. O nosso lateral direito está na lista de jogadores convocados pela seleção uruguaia para os 2 próximos jogos das eliminatórias contra a Argentina no dia 21 de março e Bolívia no dia 25 de março. Então, o Puma Rodrigues convocado aí novamente pela seleção do Uruguai, ele que ficou um tempinho sem aparecer na lista e agora retorna. Parabéns aí ao Pumita. Vamos falar agora de mercado da bola, porque tem 2 jogadores saindo do Vasco, a gente vai falar aqui sobre isso. E o Volta Redonda, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, tem interesse em alguns atletas do Gigante da Colina. A informação é do companheiro Lineker Biondi. O Vasco recebeu contato ali do Voltaço, O Voltaço que está em crise com o elenco e comissão técnica. Muitos jogadores podem sair e a direção do clube do interior do Rio de Janeiro fez contato com o Vasco por empréstimo de jogadores. A primeira tentativa foi o volante JP, que a gente vai falar aqui sobre ele, mas JP está indo para o Avaí. Então, Volta Redonda tem o interesse em pegar alguns jogadores do Vasco por empréstimo para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas a primeira tentativa com o JP não deu certo. E não deu certo porque o JP está indo para o Avaí. A gente até falou no vídeo anterior aqui, Já viaja amanhã para Florianópolis, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Avaí, lá de Florianópolis. O JP, ele que começou muito bem no Vasco, mas depois acabou perdendo espaço após lesão. Quem também está de saída do Vasco da Gama para disputar a Série B é o meia Lucas Eduardo. Ele viaja amanhã para se apresentar ao Cuiabá, empréstimo até dezembro deste ano, para ganhar minutagens aí durante a temporada. Então, JP e Lucas Eduardo, 2 jogadores deixando o Vasco por empréstimo para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Meus queridos, vamos ouvir agora o VP jurídico do Vasco, Felipe Carregal, que respondeu ali algumas dúvidas sobre a recuperação judicial do Vasco, mas principalmente sobre o litígio com a 777. Ontem a gente teria um julgamento entre Vasco e 777 que acabou sendo adiado porque ninguém sabe quem responde pela 777. E segundo o VP jurídico do Vasco, o clube vai buscar uma indenização dos americanos. Confira só. Esse é um ponto interessante,
tá? Por duas razões. Tá? A primeira é que, do ponto de vista do processo, do ponto de vista do processual, a procuração é um documento obrigatório, mas não só a procuração. Você precisa apresentar uma procuração e você precisa comprovar que quem assina essa procuração tem poderes para assinar esse documento. E no caso da 777 é curioso, porque quem assina a primeira procuração é ainda o Steve Pasco, que era um dos administradores do grupo 777. E a gente descobriu posteriormente que na data da assinatura dessa procuração, e ela está nos autos, o Pasco já havia renunciado há uns 15 dias do cargo que ele ocupava no grupo. Então aquela procuração, obviamente, ela foi assinada por uma pessoa que não tinha mais poder para assinar. Isso não foi comunicado ao Vasco? Isso não foi comunicado nos autos. É mais grave. Tá? A primeira procuração apresentada, ela já não tinha validade. Tá? Ela não tinha validade porque ela foi assinada por uma pessoa que não tinha poderes para assinar. E quem assumiu também, a gente não foi comunicado disso. E piora um pouquinho a situação, porque posteriormente mais duas procurações foram apresentadas por duas pessoas diferentes. Duas pessoas ligadas a empresas especializadas em crise, de empresas em estado quase de insolvência. E essas duas pessoas assinam duas procurações diferentes, sem apresentar nenhum documento capaz de comprovar por qual razão essas pessoas estariam assinando esse documento. Por qual razão essas pessoas estariam falando perante o Poder Judiciário brasileiro em nome da 777. Tá? Então, assim, não existe nos autos nenhuma comprovação disso. Tá? E isso é muito relevante, eu já expliquei do ponto de vista do próprio processo, e também do ponto de vista de uma eventual indenização, que eu acredito que o Vasco ele é credor da 777. Por tudo que a gente descobriu, por tudo que a gente está descobrindo, vamos buscar uma indenização, tá? Porque o que eles fizeram na Vasco SAF é temerário. Então nós vamos atrás dessa indenização e eu preciso saber, porque lá fora tem uma discussão, um dos credores está acusando a ECAP de ser de fato a controladora do grupo. E nessa ação, essa empresa apresenta um áudio do próprio Josh, e nesse áudio ele diz que, olha, desde 2023 eu não assino um cheque sem autorização da ECAP. Se isso for verdade, a consequência natural é que quem está tomando decisões e comandando a empresa, que essa pessoa responda pelos seus atos. E se esse terceiro for a ECAP, em algum momento a ECAP vai responder. Se isso for demonstrado que a ECAP estava desde 2023 à frente do grupo, mesmo que de forma obscura, sem aparecer, ela vai ser responsabilizada. Tá? Então é importantíssimo que de uma vez por todas se esclareça quem tem poderes hoje para falar em nome da 777. Quem toma decisão? Quem está com a caneta? Eu não sei. Hoje não se tem prova concreta de quem tem a caneta da 777. Isso é uma situação bastante inusitada. Tá aí, meus queridos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!